corrupção e impunidade. Uma frase polêmica que só de ser pronunciada provoca arrepio em muita gente. Para início de conversa, recorremos ao velho e bom dicionário da língua portuguesa e por lá encontramos alguns significados do termo corrupção. Significa ação ou efeito de corromper, ação ou resultado de subornar, dar dinheiro, uma ou várias pessoas em benefício próprio ou em nome de uma outra pessoa. Suborno, em outra tradução, é a utilização de recursos para ter acesso a informações confidenciais. Pode ser utilizado em benefício próprio. Ação de decompor ou deteriorar, putrefação, desvirtuamento de hábitos, devassidão de costumes. Bem complicado, não é verdade? Se a tradução da palavra passa bem longe de práticas como a decência, o decoro e a manutenção da moralidade, como entender esse fenômeno, que ao longo dos séculos, décadas e anos, parece estar incorporada na sociedade brasileira? Da era dos chamados mensaleiros aos pequenos desvios de conduta de cidadãos comuns. Uma prática nociva ao bem-estar coletivo, corrupção e impunidade. Para nos ajudar a refletir sobre o tema, convidamos para participar do programa de hoje o advogado e membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Stanley Guzmán. Muito obrigado, doutor Stanley, pela participação. O prazer é todo nosso. O advogado e especialista em direito penal, doutor Hércio Quaresma. É um grande prazer recebê-lo, Hércio. É um privilégio estar aqui, telespectadores da Rede Super, é um prazer estar com vocês. E mais uma vez o jornalista e membro da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa, Luiz Carlos Bernardes. Peninha, um grande prazer revê-lo. Grande prazer estar aqui com você e estar aqui na Rede Super novamente. Além dos nossos convidados, é claro, contamos com a sua sempre bem-vinda participação. Para enviar as suas perguntas ou os comentários nesse tema hoje sobre corrupção, basta você pegar o seu telefone 3209-3301 ou mandar aí um e-mail para a gente, alertageral@redesuper.com.br. Temos também o nosso Twitter, anote aí, @alertageraltv. Olha, na última sexta-feira, feriado de proclamação da República, a população brasileira assistiu atenta a um dos episódios mais aguardados dos últimos tempos. Por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, a Superintendência das Polícias Federais em São Paulo e em Minas Gerais se mobilizaram, no sentido de cumprir a ordem para execução imediata das penas para os condenados no processo do Mensalão. Na capital mineira, a imprensa correu para a porta da Polícia Federal lá no bairro Gutierrez e viveu a expectativa como seria a prisão das primeiras pessoas denunciadas pelo envolvimento no esquema, desde a ex-presidente do Banco Rural, ex-presidente Cátia Rabelo, e ao ex-deputado Romeu Queiroz, passando também pelo homem considerado como pivô do Mensalão, o famoso empresário Marcos Valério. Em meio a todo esse cenário aí de prisões, sentimentos de injustiça, justiça, vários questionamentos foram feitos pela população. Os condenados do Mensalão vão ficar realmente presos? O que você acha? Eles deverão devolver milhões de reais, segundo a Justiça. Eles vão conseguir? O dinheiro que foi desviado na prática desse esquema. Valores estes que causaram enormes prejuízos aos cofres públicos. Uma recente pesquisa divulgada por uma entidade internacional revelou que grandes investidores temem investir no país, também por conta desse assunto de grandes desvios e envolvimento de figuras conhecidas no cenário da política, de empresários, ex-dirigentes, instituições financeiras. Olha, essas pequenas práticas de uma conduta que parece ter raízes profundas e com ramificações por todos os lados. Por que é que existe tanta corrupção no país? Essa é uma questão cultural nossa. Como mudar esse triste registro histórico que nos coloca num alto ranking internacional como um dos países de maior corrupção do mundo? Sobre o tema, o repórter André Santos foi às ruas e traz uma reportagem abordando o tema de hoje sobre a corrupção e impunidade no Brasil. Vamos assistir. O Brasil é um país de corruptos. Quem nunca ouviu esta afirmação numa roda de amigos? Espalhada por todos os lados e em diversos segmentos da sociedade,
o assunto sempre foi motivo de polêmica. A cada 4 brasileiros afirma que dar dinheiro para um guarda, pagar aquela propina para evitar de tomar uma multa ou até mesmo furar uma fila de banco, não se trata de um ato corrupto. Esses dados foram apresentados numa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e mostram o quanto estas pequenas atitudes ilícitas estão enraizadas no cotidiano da sociedade brasileira. Quando você vai ao banco, vê aquela fila enorme, você chega lá no último lugar e vê lá na frente um colega seu. Você pegar a sua conta e pedir para esse colega pagar essa conta é um ato tão corrupto como, por exemplo, fizeram os mensaleiros? Sim, eu acho. Por quê? É porque as pessoas que estão na fila merecem respeito, né? Independentemente se eu estou com pressa ou não. Serviria de exemplo se eles ficassem lá, porque a gente não acredita que fica, não. Porque, como se diz no Brasil, prisão é para preto e pobre, né? E gente que tem uma situação igual eles têm, não fica, não. Não usaria o termo corrupto, não, mas essa questão assim, que a gente considera como corrupção não vem dos políticos só, não. Tá? Faz parte da cultura do brasileiro mesmo, assim. Parece ser um padrão comum e tolerado pela maior parte da sociedade brasileira. Trata-se de poder fazer uma alteração na cultura política. A tolerância às pequenas transgressões, às pequenas corrupções do dia a dia, a questão das filas, né? O problema, por exemplo, das multas e todas as questões do dia a dia do cidadão comum tem um impacto bastante grande no que diz respeito ao comportamento dos políticos. Em parte, os políticos dizem que eles estão representando o eleitor médio, esse que tolera pequenas corrupções, esse que pratica pequenas corrupções e acredita de que a ação dele não contamina a esfera pública. Isso tem um impacto bastante grande, porque esse tipo de comportamento se desdobra, inclusive na maneira pela qual socialmente os políticos atuam. Na última semana, o Brasil acompanhou atento a determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, de cumprimento das penas para os condenados do processo do Mensalão. Figuras conhecidas na política como ex-ministros e ex-deputados, além de ex-dirigentes de instituições financeiras e empresários. No Brasil, o primeiro sentimento foi de que a justiça finalmente alcançou os famosos criminosos do colarinho branco. Mas nas ruas, a população acredita que a prisão dos mensaleiros não servirá de exemplo. Eu creio que não, porque isso aí também pode fazer parte do sinal da volta de Cristo. Você acha então que o que a gente vive hoje é cumprimento bíblico? É cumprimento bíblico, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias haveria a ganância, né? Essa ganância vai sendo aquela parte que está cumprindo, que o apóstolo Paulo diz, que os homens deste mundo enganando e sendo enganados, né? Então, as escrituras não vão deixar de cumprir. Olha, eu acho que eles são cartas marcadas, né? Tem que dar satisfação à população brasileira, mas não acredito que eles vai ser exemplo para o resto do Brasil, não, porque a gente fica um pouco incrédulo, né, em relação a essa questão de punir as pessoas no Brasil. Mas vamos ver, né? A esperança é a última que morre, hein? Este especialista afirma que não é somente a classe política que está envolvida em escândalos de corrupção. Tomara que sim, mas desconfio que isso não tenha a força de poder fazer com que os atores privados e os atores públicos tratem de mudar o seu comportamento. Há uma relação promíscua entre o setor privado e o setor público, nós observamos isso ao longo do desenrolar do processo do mensalão, mas há uma série de outros comportamentos, especialmente no que diz respeito à defesa do interesse privado frente ao interesse público, naqueles agentes privados que atuam na esfera pública e naqueles que precisam da esfera pública para resolver seus problemas. Então, é claro que o mensalão pode ter um impacto positivo no que diz respeito ao comportamento de todos os agentes públicos e privados, mas é importante que nós possamos, daqui para frente, ter uma visão um pouco mais ampla daquilo que representa. E aí, querido, qual a sua opinião? Você acha que o Brasil é um país corrupto? Você acha que tem alguma solução? O que você tem feito para talvez mudar essa realidade? Você tem ajudado também nessa dinâmica de continuar nessa mesma fama? O jeitinho brasileiro? Você concorda, não concorda? 3209-3301. Rapidinho, mande a sua pergunta, o seu comentário, queremos saber o que você pensa.
Você acha que o Brasil tem solução? Tem como acabar com a corrupção? Nós estamos começando. Será que é o princípio de mudança? Nesse primeiro momento, eu quero fazer uma pergunta aqui do Dr. Écio, para ele poder explicar um pouco com relação aí, o processo que aconteceu lá em Brasília e acabou com a prisão dos mensaleiros. A primeira grande pergunta que todo mundo quer saber é o seguinte: